Olá, meus amigos. Bem-vindos a mais um episódio do Mercadinho, a sua pílula diária do mercado financeiro. Eu sou Luiz Alves, sócio fundador da Versa Gestora de Recursos, e hoje finalmente eu vou conseguir falar de uma ação que deu um sufoco na galera hoje, que a gente vai explorar. Mas antes, a saga lá das Gildas continua a todo vapor. Hoje a taxa de juros lá fora fechou, né, na Inglaterra, voltando aos patamares que estava aí antes da divulgação na sexta-feira das expectativas de inflação. E com isso o mercado se recuperou na mesma magnitude. Olha que curioso, quando as Gildas estavam lá em torno de 3,90, o S&P tinha subido lá para em torno de 3,700. Aí rolou aquela expectativa de inflação, a Gilda deu aquele susto, voltou para 4,30, o S&P afundou. E hoje aconteceu exatamente o inverso. Mas finalmente a gente vai poder falar de uma ação, e essa ação é MRV. O que está acontecendo com esta danada que está se suicidando praticamente aqui, caindo que nem uma bala? Bom, quem acompanha o mercado sabe que nessa sexta-feira a empresa divulgou a sua prévia operacional e não veio nada bonita. Na verdade, a empresa hoje em dia é um colosso, né? E vamos dar uma olhada aqui, que tem tanta coisa que fica até difícil entender. Eu que olho a MRV desde o começo, lá 2014, já me perdi um pouco nessa história. Hoje, para poder gravar esse vídeo, tive que rememorar como é que tinha sido essa incorporação da Rizia para dentro e tal, que é o braço americano e a fonte basicamente do estresse aí na empresa. Mas o que foi divulgado hoje foram as prévias operacionais do terceiro trimestre, né? As incorporadoras têm essa mania de ficar antecipando para o mercado aí o que saiu, o quanto vendeu e às vezes dão uma métrica de caixa, também geração de caixa. E as vendas da MRV caíram 27% no contra-ano, sumou 1,46 bilhão de reais. A parte da baixa renda, né, que é essa parte aqui da Casa Verde Amarela, né, que é a parte mais antiga dela, foi bem, apesar de ter sido uma venda de 1,4 bi, foi um crescimento de 6% no contra ano. A parte de média renda foi ok, caiu 5%, vendeu 37 milhões. Loteamento também. Agora, o que não vendeu nada foi a Lugo e a tal da Rizia. E o que é essa operação? Fazer esse parênteses aqui. Essa operação inventada aí pelo Sr. Menin lá nos Estados Unidos é basicamente a construção de uma casa, de um prédio, um bando de prédio, na verdade, um empreendimento gigantesco no qual, ao invés de vender as unidades, ele aluga as unidades e uma vez que todo aquele condomínio está bem locado, ele pega e vende isso para dentro de um fundo. De alguma forma, eles chegam à conclusão de que essa operação é mais rentável lá fora desse jeito. Eles já têm a expertise de construir lá, estão construindo lá desde 2012. Só que essa é uma operação que tem uma geração de caixa muito negativa, né? Por quê? Imagina só, o cara compra o terreno, passa mó tempão construindo, depois fica mó tempão alugando, até que finalmente ele vende e recupera todo aquele caixa que ele botou, né? E o que está acontecendo nos Estados Unidos, como a galera que acompanha tá ligada? É que com essa alta de juros, o mercado imobiliário lá tá puxando o freio, porra, geral, tá parando o mercado imobiliário lá. E a Risa tá lá de peito aberto nesse segmento. E por isso eles deram uma brecada aí no que estavam fazendo em lançamentos e tal. E estão numa parte do ciclo onde eles estão construindo e com isso está consumindo bastante caixa. Mas o que é, bom, falando em números, né, o consumo de caixa da MRV nesse trimestre foi 1,2 bilhão de reais, é um consumo de caixa animal, dos quais 969 milhões de reais vem da Rizia. A parte Minha Casa Minha Vida, que é a origem da empresa aqui no Brasil, que eles constroem aqueles mega condomínios e tem uma operação super redondinha, consumiu só 143 milhões de reais. E diga-se de passagem, está todo mundo falando que esse segmento está num momento bom. Por quê? Porque você está tendo uma desaceleração dos custos, você está tendo um aumento de preço, que eles estão conseguindo repassar preço, né, aumentar o preço dessas unidades. Inclusive, nesse TRI, a MRV reportou um aumento médio no valor das unidades de 15%. Agora, as unidades dela estão em torno de R$ 200 mil, o valor médio de unidade, o que já é justamente para compensar esse aumento de custo. E, além disso, você tem a expectativa, né, de uma queda dos juros à frente, que também beneficia esse setor. Então, esse segmento aí de baixa renda, ele está bem. Está aparentemente ok no Brasil. O que está pegando realmente é lá a Lugo, né? Agora, a Lugo não, a Lugo aqui é a operação da Resia no Brasil, que está pegando é a Resia lá fora, né? Agora, além de ter sido pior do que o que a galera estava projetando, o investidor, né, de MRV, um investidor profissional que acompanha aí as casas, quando abriu hoje o e-mail, deve ter tomado um susto, né? Porque foram
um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 relatórios de MRV comentando e com detalhe, todas as casas têm buy no papel. Todo mundo comprado no papel, todo mundo segurando a mão de todo mundo. E hoje o Itaú soltou a mão da galera e saiu correndo e deu downgrade da ação para Market Perform. Então, os comentários em gerais, olha só, veja só, o Santander aqui com 19 de target e outperform achou que o resultado que essa prévia terceiro tri não foi tão ruim quanto parece. Já o MRV, o Credit Suisse comentou aqui, ó, que tá ruim, mas o outlook é positivo e também tem outperform, né? O Credit Suisse. O Bradesco, mesma coisa aqui. A consumo de caixa deve levar a um trimestre pior que o esperado, mas os impactos são transitórios. Comprado, seguimos firme e forte. O JP Morgan só comentou que o resultado foi fraco, indica um resultado fraco as pré-vendas, mas continua lá, compradão também. O BTG tá lá, ó, vai vir um terceiro tri ruim, mas também estamos juntos, estamos comprados. E a XP, mesmo comentário, também comprado. E por último, o Itaú, que chegou e meteu um downgrade para Market Perform. Veja bem, não é que ele está mandando vender as ações, ele está vender a descoberto, né? Ele está mandando só quem tem neutralizar, quer dizer, ficar de fora. E aí o argumento dele é justamente em cima da operação dos Estados Unidos, que está piorando sobremaneira. E o que eu achei mais incrível do relatório dele é um gráfico da companhia, que é esse gráfico aqui, ó. Realmente é meio esquisito. Estou olhando para lá porque estou vendo aquela tela lá. O consumo de caixa. Veja como antigamente era um reloginho MRV, né? Gerava caixa todo trimestre naquela operação de Minha Casa Minha Vida. E agora, com a incorporação da Lugo, foi aqui no primeiro trimestre de 2020, da Resia, desculpa, não da Lugo, o negócio virou uma doideira e agora o desencaixe foi gigantesco. E com isso, a dívida líquida da empresa sobre o patrimônio começou a subir e está batendo o maior patamar da sua história, de 0,6. Inclusive, o próprio Itaú comenta de que não vê nenhum problema de liquidez na empresa, porque ela tem bastantes ativos que ela poderia vender para gerar caixa se precisasse, mas aquela coisa, né? Essa história de que na hora que o cara precisa, o cara vende, com o mercado uma merda, é uma história meio complicada. De toda forma, ela continua ainda com uma alavancagem bastante administrável, né? As empresas que quebraram no setor de construção tinham alavancagem de 1,5, 2 vezes o patrimônio líquido, né? Muito distante disso. Ela continua tendo operação bastante rentável lá da parte de baixa renda, né? Que é um gerador de caixa danado, continua sendo um colosso, uma bruta empresa, né? E aí, meus amigos, tem gente que vai ver isso aí como uma oportunidade e outras pessoas vão ver isso aí como uma oportunidade de sair fora. Mas esse aqui é o desempenho do papel. O papel está aí perto dos menores valores de 2020, absolutamente em linha com as outras construtoras, né? A gente é acionista de Trisul e Trisul está igualzinho, também está lá. E hoje em dia ela está negociando a 0,8 vezes o patrimônio líquido, que é um valuation relativamente descontado, e a 10 vezes o lucro projetado aí pelo Itaú em 2023, o que não é um preço-lucro tão bacana assim, tá? Só vale a pena se você acreditar que o lucro vai crescer bastante à frente. Agora, uma coisa interessante sobre ainda a situação da Risia e a situação da queima de caixa, né, que a gente está vendo aqui, é que a própria empresa já falou que esse caixa da Risia só vai chegar em equilíbrio lá em 2027, que é quando a empresa vai finalmente vender a mesma quantidade de empreendimentos que ela está construindo, né? Até lá, ela vai continuar queimando caixa porque a empresa está expandindo, então ela tem que botar mais dinheiro na frente. E quem tiver curiosidade pode entrar lá no site da MRV e ver aí, dar uma olhada na apresentação da Risia, né? E olha só como é interessante realmente. Os caras constroem uns empreendimentos gigantescos do nada aqui, ó. Pega lá em Harbor Grove, na Flórida, eles estão com operação em Dallas também e continuam expandindo nos Estados Unidos, né? O cara compra um pedaço de pântano e transforma num mega condomínio que depois ele aluga. Bom, por hoje é isso. Deixa o seu like, compartilhe e não se esqueça de nos seguir no Twitter, @fundoversa. Lá tem bastante conteúdo, bastante material e a gente se encontra amanhã. Um abraço.